Fala pessoal, beleza? Olha aqui, nós com mais uma aula de resistores, aula do assunto aí de eletrodinâmica. Estamos gravando este vídeo dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns a todos os meus colegas professores, esse dia de especial. Hoje estamos gravando, dando continuidade, melhor dizendo, ao assunto que nós iniciamos na última aula. Na aula da semana passada, aí na turma da Educação de Jovens e Adultos, turma da EJA, terceiro ano. Última aula, nós trabalhamos aí conteúdo de resistores, conteúdo de resistência elétrica e resistores. Nessa aula, nós vamos trabalhar de maneira mais detalhada o conceito, o conceito de resistores ôhmicos e vamos apresentar também a chamada primeira lei de Ohm. Vou afastar aqui essa posição da câmera, tudo legal. Como eu estava falando, nós vamos trabalhar de maneira mais detalhada o conteúdo da primeira lei de Ohm. Vamos resolver algumas questões no final do vídeo e recordar o conceito de resistores ôhmicos. Resistores ôhmicos, primeira lei de Ohm, e no final a gente resolve umas questõezinhas aí para praticar o nosso conteúdo. Em primeiro lugar, depois dessas considerações, em primeiro lugar, eu queria só fazer uma recordação sobre o conteúdo da aula passada. O que a gente viu semana passada? Na semana passada nós vimos o conceito de resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade que a corrente sente ao atravessar um condutor. O condutor impõe uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica e aí essa dificuldade é chamada de resistência elétrica. O que acontece? Todos os condutores apresentam aí resistência elétrica. Quantos, professor? Todos. Existe um caso especial que são os supercondutores, mas ali eles estão em condições específicas, beleza? Ali os condutores estão em condições específicas para serem supercondutores. Ali a resistência deles à passagem de corrente é zero. Mas recapitulando a ideia, o que é resistência elétrica? É a dificuldade apresentada pelos condutores à passagem de corrente. Quando a corrente passa por um condutor, ela sente uma dificuldade que é imposta por esses condutores. Nós na aula passada definimos de maneira numérica a grandeza física resistência elétrica. Nós definimos resistência elétrica na aula passada como sendo, vou colocar aqui de vermelho, resistência elétrica nós definimos como sendo a DDP sobre a corrente. R é igual a U sobre I. Foi a maneira que nós utilizamos para definir resistência elétrica. Resistência dá para medir. Resistência elétrica dá para medir. E aí está a fórmula que nós utilizamos para calcular a resistência. A unidade de medida lá da aula passada, a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm. Nós medimos resistência elétrica em ohm, OHM. E essa unidade foi dada em homenagem a um físico alemão chamado Georg Simon Ohm. Tranquilo? Então, isso é só uma recapitulação do que nós falamos na aula passada. Trabalhamos o conceito de resistência elétrica, definimos o cálculo da resistência. A resistência é a DDP sobre a corrente. Essa DDP é a DDP nos terminais do condutor, nos extremos, certo? DDP nos extremos dividido pela corrente elétrica que o percorre. Essa divisão tem como resultado a resistência elétrica medida em ohms, cujo símbolo, é essa letra grega chamada de ômega, essa espécie de ferradura. Outra coisa que a gente falou também na aula passada foi, falamos do conceito de resistores. Falamos o que é um resistor. Hoje nós vamos estudar um tipo específico de resistor chamado de resistor ôhmico, mas falamos de resistores em geral. O que é um resistor, professor? Um resistor é um equipamento, é um elemento de circuito cuja função é pegar energia elétrica e transformar em energia térmica. Qual é a função de um resistor? Repete aí. A função de um resistor é aquecer, pegar a energia elétrica, transformar em energia térmica. Quando você liga o resistor, ele aquece. Onde é que a gente encontra no nosso dia a dia? Secador,
ferro de passar, chuveiro elétrico, torradeira, todos esses equipamentos eletrônicos trazem consigo resistores no seu interior, beleza? Então, resistores são equipamentos, são elementos de circuito que transformam integralmente energia elétrica em energia térmica. Toda a energia elétrica que eles recebem, eles a transformam em energia térmica. Fechando esse resumo da aula passada, nós vamos estudar de uma maneira mais aprofundada os resistores ôhmicos e a primeira lei de Ohm. Antes de começar, respira. Só beber um pouco d'água aqui para molhar a garganta e aí a gente vai começar pelo conceito de resistores ôhmicos e primeira lei de Ohm. Eu citei na aula passada o que caracteriza um resistor ôhmico, o que é um resistor ôhmico. Se você se recordar, um resistor ôhmico é aquele resistor que tem resistência constante. Tem resistência constante. Tranquilão? Um resistor ôhmico, professor, é aquele resistor que tem resistência constante. Só que tem uma observação. Para que o resistor ôhmico tenha uma resistência constante, é necessário que ele mantenha a mesma temperatura. É necessário que a temperatura do resistor também seja constante. Então, vale uma observação aqui. Para o resistor ser ôhmico, para ele ter uma resistência constante, ele deve permanecer numa certa temperatura. Então, vamos colocar aqui que a temperatura também é constante. E aí não precisa nem comentar mais, né? Você já percebeu que a temperatura influencia na resistência. A temperatura influencia o valor da resistência. Existe uma formulinha que eu vou passar depois mostrando isso, que a resistência elétrica depende da temperatura do resistor. Mas vamos lá, segue adiante, né? Resistores ôhmicos, resistores de resistência constante para uma dada temperatura. Em uma dada temperatura eles têm resistência constante. Agora, outra coisa que eu citei na aula passada, mas não aprofundei, foi a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai tratar exatamente desse tipo de resistor, chamado de resistor ôhmico. Tranquilo? A primeira lei de Ohm trata sobre esses resistores ôhmicos. O que ela vai dizer? Vamos ler aqui o texto da primeira lei de Ohm. Para resistores ôhmicos, então ela limita a atuação dela, né? Para resistores ôhmicos, a DDP e a corrente são diretamente proporcionais. Opa, o que eu percebo aqui? Ó? Se eu tiver um resistor ôhmico, que são aqueles resistores de resistência constante, eu vou perceber o seguinte, que a DDP nos terminais desse resistor e a corrente que o atravessa serão diretamente proporcionais. O que significa dizer que DDP e corrente são diretamente proporcionais? Significa que as duas variam juntas na mesma proporção. Se eu dobrar a DDP, se eu dobrar a voltagem, a corrente também dobrará. Eu vou dar exemplos numéricos para isso ficar claro, o que acontece em um resistor ôhmico. Olha só, aqui eu desenhei um circuito elétrico simples, formado por um gerador e um resistor. Então, aqui nós temos um circuito gerador, resistor. Show de bola. Circuito gerador, circuito resistor. Olha só o que vai acontecer. Vamos supor que esse gerador seja um gerador de voltagem variável. Imagine que eu tenho aqui um dispositivo que me permita alterar a voltagem do nosso gerador. Beleza. Então está aqui o nosso gerador, esse gerador está mandando uma corrente para o circuito. O gerador está mandando uma corrente elétrica para o resistor. Vamos supor que inicialmente a DDP do gerador seja de 6 volts. E vamos dizer também que esse gerador está mandando uma corrente elétrica de 2 amperes inicialmente. Então 6 volts manda uma corrente de 2 amperes. Tranquilão. Agora eu vou preencher o restante desses valores aqui na tabela. O que vai acontecer? Como eu tinha falado,
eu consigo alterar a voltagem desse gerador através desse equipamento. Vamos começar a alterar aqui, ó. Vamos supor que eu dobre o valor da voltagem. A voltagem era 6, eu vou colocar para 12 volts. Se eu dobrei a voltagem, o que vai acontecer com a corrente? Se eles são diretamente proporcionais. Dobrei um, multipliquei por 2, eu tenho que dobrar o outro também. Tranquilo? E aí, ó, o dobro de 2, 4 amperes. Simples assim. Quando a voltagem for de 12 volts, a voltagem do gerador for de 12 volts, a corrente elétrica que ele vai mandar para o circuito vai ser de 4 amperes. Vamos lá? Imagine se eu triplicar a voltagem inicial. Daqui para cá eu vou triplicar 3 vezes. 3 vezes 6 dá 18. Quando a voltagem for de 18 volts, quando a DDP for 18, se eu tripliquei a DDP, eu vou ter que triplicar a corrente. O que ocorre com um, ocorre com o outro. Tripliquei a voltagem, tenho que triplicar a corrente. 2 vezes 3 dá 6, né? Então, ó, tá aí. Vamos lá. Digamos que eu quadruplicasse a voltagem, o quádruplo de 6, né? Sempre quando eu estou quadruplicando, eu estou quadruplicando em relação ao valor inicial. Perceba isso. Então, eu estou usando como referência o valor inicial. Agora eu vou quadruplicar a voltagem, vai ficar 24 volts. Se eu quadrupliquei a voltagem, eu vou quadruplicar a corrente. 2 vezes 4, estou quadruplicando, 2 vezes 4 dá 8 amperes. Perceba que eu preenchi a tabela com esses dados, utilizando aí a informação da primeira lei de Ohm. Para preencher essa tabela, eu estou considerando, né, que a DDP e a corrente são diretamente proporcionais. Agora a gente vai descobrir o que aconteceu com a resistência desse resistor ao serem alteradas a DDP e a corrente. Quando eu mudei aqui DDP e corrente, o que aconteceu com a resistência desse resistor? Vamos lá? Deixa eu apagar aqui essas anotações. E aí a gente vai descobrir o que ocorreu, né? O que aconteceu, teacher? O que aconteceu, prof? Com a resistência desse resistor. Vamos lá. Vamos calcular a resistência desse resistor aqui. Como é que calcula a resistência? Bem, resistência, como estava escrito, é a DDP sobre a corrente. Vamos calcular em cada caso aqui da tabela. Primeiro caso, ó, a resistência do nosso resistor, a resistência vai ser a DDP, 6, dividido pela corrente, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 6 por 2 dá 3 e a unidade de resistência é o ohm. Então, ó, a resistência desse camarada, resistência desse resistor, é de 3 ohms. Vamos ver o que ocorre com essa resistência quando eu altero a voltagem e a corrente. Vamos ver o que acontece com a resistência. Segundo caso, a resistência vai ser a DDP, 12 volts, dividido pela corrente, 4 amperes. 12 dividido por 4 dá 3. Opa! Perceba que a resistência se manteve a mesma. Vamos para o próximo. 18 volts de DDP contra 6 amperes. 18 dividido por 6 também dá 3. Você já percebeu que, independentemente do caso, a resistência é a mesma. 24 volts de DDP dividido pela corrente, 8 amperes. 24 por 8, 24 dividido por 8 também dá 3. E aí a unidade é o ohm. Perceba que, por mais que a DDP seja alterada, a corrente vai variar na mesma proporção, de maneira que a resistência permaneça constante. Professor, mas o senhor disse que a resistência é constante quando o resistor é ôhmico. Exatamente. Isso prova que o nosso resistor é um resistor ôhmico. É um resistor cuja resistência
não se altera. Você pode variar a DDP, e aí quando você varia a DDP, a corrente elétrica varia na mesma proporção. A corrente elétrica varia na mesma proporção e a resistência não se altera. Por isso que nós dissemos no início que para resistores ômicos, DDP e corrente são diretamente proporcionais. Resistores ômicos são aqueles resistores cuja resistência é constante. Tranquilão? Então, perceba que o resistor tem sempre a mesma resistência, independentemente da DDP. Você altera a voltagem nos terminais do resistor, mas mesmo assim a resistência dele não muda. Tranquilo? Então, essa tabelinha aí para mostrar essa relação entre DDP e voltagem e mostrar que a resistência do resistor ômico permanece constante, por mais que você altere a voltagem. Passando para o próximo ponto, vamos falar ali sobre a curva característica de um resistor ômico. Quando você vai jogar esses dados aqui em um gráfico, o gráfico vai formar uma reta, o gráfico vai ser uma reta, beleza? Eu coloquei aqui dois resistores, eu vou colocar primeiramente um e depois eu coloco o outro só para a gente fazer uma comparação. Então perceba aqui, qual é a curva característica de um resistor ômico? Quando você pegar os dados da DDP e da corrente e plotar esses dados num plano, você colocar esses dados ali em um plano, o gráfico que vai ser gerado, vai ser uma reta. Professor, o gráfico de um resistor ômico é uma reta? Isso. Então, essa retinha vermelha é uma curva característica de um resistor ômico. Tranquilão? A curva característica de um resistor ômico é uma reta. Você está dando para observar a reta. Curva característica de um resistor ômico é uma reta. Essa reta ela tem uma determinada inclinação. Essa reta tem uma determinada inclinação. Essa inclinação está associada exatamente, a inclinação está associada exatamente à resistência do resistor ômico. Nós dizemos o seguinte, que a inclinação da reta dada por esse ângulo, ela é numericamente igual à resistência. Mas, professor, o que é inclinação? Inclinação é a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo é igual à resistência do resistor ômico. Para ficar mais preciso, nós dizemos que a inclinação da reta, a tangente desse ângulo, é numericamente igual à resistência desse resistor ômico, que está representado por esta reta. Então, essa é a propriedade mais importante da curva característica do resistor. Por quê, professor? Porque quando você calcula a inclinação dessa reta, tira a tangente desse ângulo. Quando você faz isso, você obtém o valor da resistência desse resistor ômico. Tranquilo? A partir do gráfico, sem nenhuma informação, só sabendo o ângulo de inclinação, a partir dali, se você calcular a tangente daquele ângulo, você obtém a resistência do resistor. Beleza. Uma coisa também importante é você saber que a inclinação, como eu já falei, a inclinação está associada à resistência, e quando aparecer mais de dois resistores, dois ou mais, quando aparecer dois ou mais resistores representados pela reta, é importante que você saiba qual é o maior resistor, qual é o resistor que tem mais resistência, digamos assim. Eu vou fazer aqui um exemplo. Olha só, você tem aqui a reta que caracteriza um resistor, vou chamar de R1. Deixa eu escrever essa propriedade aqui no cantinho.
Vai lá, professor. Vamos ver aqui como é que funciona essa comparação entre dois resistores representados por retas. Como é que funciona essa comparação? Então aqui eu tenho o resistor 1, aqui eu tenho o resistor 2. Tá aí. Coloquei duas retas aí para representar os resistores. É importante que eu saiba como identificar o resistor de maior resistência. Como é que é, professor? É importante que eu saiba como identificar o resistor de maior resistência. Como é que eu, olhando para o gráfico, eu identifico o resistor de maior resistência? É muito simples. Você olhando para o gráfico, você vai identificar a reta que mais se aproxima do eixo da DDP. Qual é a reta que está mais próxima do eixo da DDP? É R1, professor. R1, ó, está mais próxima do eixo da DDP do que R2. Ó. Então, ó, a reta que está mais próxima do eixo da DDP é a reta que representa o resistor de maior resistência. Ah, tá. A reta que está mais próxima do eixo da DDP, a reta que está mais próxima do eixo da DDP representa o resistor ôhmico de maior resistência. Então nós podemos dizer que a resistência 1, resistência do resistor ôhmico 1 é maior do que a resistência do resistor ôhmico 2. Por quê, professor? Eita, coloquei um aqui. Por quê? Porque ó, essa reta está mais próxima do eixo da voltagem. Vamos para o segundo exemplo. Para tentar confundir a mente do aluno, pessoal, nas provas eles trocam a posição dos eixos. Coloca a voltagem aqui no eixo X e a corrente aqui no eixo Y. Mas a regra continua a mesma. A regra é a mesma. O resistor de maior resistência, né? O resistor de maior resistência tem a sua reta mais próxima da reta da DDP. O resistor de maior resistência tem a sua reta mais próxima do eixo da voltagem. Espero que dê para associar essa frase. Então, ó, nós temos duas retas aqui. Temos um resistor 3 e um resistor que chama de resistor 4. Resistor 3 e resistor 4. Como é que eu sei qual é a maior resistência? É só analisar a posição das retas em relação ao eixo da DDP. Olha só onde é que está o eixo da voltagem, né? Esse é o eixo da DDP. Qual é a reta que está mais próxima do eixo da DDP? Qual é a reta que está mais próxima em relação ao eixo da DDP? É a reta de R3, ó. Ela está mais próxima do eixo da DDP. Então a gente pode concluir que a resistência 3 é maior do que a resistência 4. Essa é uma propriedade importante para a gente resolver questões, que é analisar a inclinação da curva característica do resistor. Quanto mais próxima a curva estiver do eixo da DDP, maior é a resistência do resistor. Tranquilo? Essa curva característica ela é importante aí dentro do estudo dos resistores ôhmicos. Para finalizar a aula, eu vou resolver uma questão com vocês, uma questãozinha de aplicação, e aí nós encerramos. Vamos lá? Apagar aqui o quadro. Respira. Bora lá. Olha só. Questão 1. Determine a DDP que deve ser aplicada a um resistor ôhmico de resistência de 6 ohms para ele ser atravessado por uma corrente elétrica de 2 amperes. Qual é a DDP que deve ser aplicada a um resistor ôhmico? Aí ele já dá o valor da resistência, né? Ele pergunta qual é a DDP. Eu não sei a DDP.
tá dando para ver aí. Vou colocar mais para cá. A questão pergunta qual é a DDP, a questão da resistência do resistor ôhmico, que é de 6 ohms, e a questão diz que a corrente deve ser de 2 amperes. Qual é a DDP que deve ser aplicada a um resistor ôhmico de 6 ohms, né? Vou repetir. Qual é a DDP que deve ser aplicada a um resistor ôhmico de resistência igual a 6 ohms para que ele seja atravessado por uma corrente de 2 amperes? Para responder a esta pergunta, nós vamos utilizar a definição de resistência. U sobre I. Resistência é igual a U sobre I. Você tem a resistência, você tem a corrente, falta só a DDP. Você pode escrever essa fórmula da seguinte maneira. A corrente elétrica está dividindo, você pode passar ela para cá multiplicando. Então, vou colocar esse U aqui, ó. U vai ser igual a R vezes I. A corrente estava dividindo, passei para lá multiplicando. Igual a R vezes I. E aí, ó, a DDP vai ser igual a resistência é 6 vezes a corrente 2 amperes. 6 vezes 2 dá 12. 12 o que? DDP é medida em volts. E aí, acabamos a questão aí de número 1. Vamos ver se dá tempo de fazer a questão número 2 rapidão. A curva característica de um resistor é dada ao lado. Determine a sua resistência elétrica R e a intensidade de corrente elétrica I2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo aqui e depois eu gravo um vídeo somente com essa questão 2, beleza? Já vi que a hora está avançada, 26 minutos, e talvez o vídeo demore para ser lançado lá pelo YouTube. Então a gente encerra por aqui com esse problema de aplicação. Próxima aula a gente entra, né? Semana que vem a gente entra no assunto da segunda lei de Ohm. Essa foi a primeira. Valeu, pessoal, forte abraço, até semana que vem, se Deus quiser.